Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. Hoje o tema que iremos abordar é as consequências na vida de Judá. Então, na semana passada a gente viu ali sobre os sonhos de José que José teve e por conta disso ele foi vendido ali como escravo ali pelos seus irmãos. E agora a gente vai ver as consequências na vida de Judá por conta disso. Eu não estou tirando a história de José fora do contexto, mas ao final do Gênesis 37, o próximo capítulo, Gênesis 38, ele fala exatamente sobre esse texto e depois em Gênesis 39 a gente volta com a história de José. Então vamos lá? Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Então aqui é o primeiro erro que a gente vê aqui, claro, de Judá, é o mesmo erro ali do seu tio Esaú, que ele casou com mulheres que não eram hebreias. Então aqui a gente já vê de cara ali Judá, ele encontra a filha de um cananeu, que era o povo ali, da onde que o território que eles tinham, que eles iriam ali apossar ali, que eles teriam ali aquela posse daquele território ali que foi prometido lá atrás para Abraão. Então aquele território ali, aquela região chamada de Cananeia, né? Ele vai e casa com a pessoa de lá, casa com a filha de um homem cananeu. Então, ou seja, já estava errado aí, já estava errando aí. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho, deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela ainda teve outro filho, chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Esse texto está lá em Gênesis 38, do verso 1 ao 11. Então aqui a gente vê as consequências na vida de Judá. Judá, se você se lembra, nas últimas semanas, ele foi um que falou assim: não, não vamos matar o meu irmão. Que tal vender ele como escravo? Pelo menos a gente ganha ali um dinheiro. Mas a intenção de Judá, a Bíblia fala que a intenção de Judá era colocar José no buraco para escondê-lo e depois resgatá-lo. Só que aí quando ele chega, por algum motivo ele sai, a Bíblia não explica, mas por algum motivo ele se afasta dos seus irmãos e quando ele volta, ele não acha mais José e ele fica desesperado, porque a intenção dele era libertar José. E aí ele fala: o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou falar pro meu pai? E aí ele entra em desespero. Eles falam assim: a gente vendeu, a gente vai pegar essa manta dele, vai molhar no sangue de animal e falar que achamos essa manta. E aí o pai, o próprio pai, vai falar assim: meu filho foi morto, provavelmente foi despedaçado por um animal. Então Judá, nesse momento, ele estava com um remorso, ou talvez até um arrependimento muito grande. E por conta disso, ele saiu ali por essa época. Quando fala aqui, ó, no início do texto, por essa época, qual época? Essa época que José foi vendido ali como escravo e eles mentiram ali para o pai. Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, ou seja, provavelmente, ó, muitos estudiosos, muitos teólogos vão dizer que provavelmente Judá ele não aguentava mais olhar para a cara do seu pai e nem para a cara dos seus irmãos, lembrando de tudo aquilo que ele tinha feito. Ou seja, o remorso ou a falta de arrependimento, e depois provavelmente veio o arrependimento, estava ali matando Judá, estava corroendo Judá. E aí ele passou a viver na casa de um homem adulão, chamado Ira, mas ali ele encontrou uma filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. E aí começa o primeiro erro de Judá. Ele casa com uma mulher que não era hebreia, que não fazia parte do povo de Israel. E aí ele teve primeiramente dois filhos, e Onã. E depois ele teve também Selá. O que acontece? Ele dá Tamar, ele encontra uma mulher Tamar e coloca ela para casar com seu filho
Mas aqui a gente vê no texto que o Senhor reprovou a conduta perversa de o filho mais velho, e por isso matou. E naquela época existia um contexto. Se você casa com uma mulher e o marido dela morre, o próximo filho na linhagem deveria casar com essa mulher e ter filhos com essa mulher para que a linhagem do seu irmão prevalecesse, continuasse. E aí foi o que aconteceu. Judá ele chama Onã e fala, então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para ela e dê uma descendência ao seu irmão. Ou seja, Judá estava querendo ser justo ali com Tamar e com seu filho mais velho. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O que aconteceu? Deus reprovou e também o matou. No mesmo período de tempo, Judá ele tem seus dois filhos mais velhos mortos. Um porque Deus reprovou, a Bíblia não fala o motivo, só fala que ele foi reprovado por Deus. E o outro foi reprovado porque ele não queria dar descendência ali para o seu irmão. Ou seja, Judá ele tem a morte ali. Deus ele leva ali os dois filhos de Judá ali em um período curto. A Bíblia não fala um período, mas provavelmente um período curto. E isso traz uma angústia muito grande para Judá. Provavelmente. E Judá pode ser que foi nesse período que se arrependeu. Foi nesse período ali que ele analisou tudo aquilo que ele tinha feito. Se ele sofreu ali com dois filhos que foi morto, provavelmente Judá deve ter olhado para o coração do seu pai. Como ele deve ter sofrido pensando que o seu filho José estava morto. Essa história, ela não é uma história vaga no meio da história de José. É uma história muito importante, não só porque é uma história contada pela Bíblia, não só porque é a história de Deus reprovando a conduta de dois homens, de Deus castigando ali a conduta de dois homens, mas porque Judá, ele é o filho escolhido para vir o quê? A linhagem de Jesus. Não só a linhagem de Jesus, mas a linhagem de grandes reis de Israel, como Davi, como Salomão e como tantos outros reis. E por conta disso, por ter essa linhagem de Judá, que é a linhagem de Cristo, essa história é muito importante de ser contada. Se a gente for voltar alguns vídeos atrás, que é quando a gente falou sobre o pecado de Simeão e Levi, a gente vê que o pecado de Simeão e Levi foi matar aquele povo que abusou ali da sua irmã. E antes disso, a gente vê ali que Rúben, que era o primogênito, já tinha pecado porque ele tinha tido relações com a concubina do seu pai. Ou seja, os três filhos mais velhos erraram e, consequentemente, a bênção da primogenitura caiu para o quarto filho mais velho, que seria Judá. Então essa história é muito importante, e muito importante no sentido de pensar naquilo que Judá sofreu por ter omitido certas coisas. Talvez Judá, a Bíblia não vai falar, mas talvez Judá poderia ter sido ali o filho mais sensato na questão de José, porque ele quis separar ali daquele povo, ele quis separar ali da sua casa, porque provavelmente, como eu falei, ele não aguentava ver mais ali a cara dos seus irmãos, a cara do seu pai, lembrando de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele também não seria escolhido como primogênito se ele também não tivesse um caráter que fosse aprovado ali por Deus. Então, a Bíblia está nos mostrando que, mesmo diante de uma pessoa que tem um caráter aprovado por Deus, uma pessoa de bom caráter, por mais que tenha cometido erros, tinha um bom caráter, os erros do seu passado terão consequências ali no futuro. E foi isso que aconteceu com Judá. E que isso sirva de exemplo para a gente, para nós, para mim, para você, para a gente não cometer esses erros. Não cometer os erros de Judá para não sofrer as consequências no futuro. Ser a parte de seguir o bom exemplo de Judá e não o exemplo negativo. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, deixa aí nos comentários, deixa aí para nós nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e eu te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.